Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 6. Números, capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 25. Números 6, 25. E compartilhar uma reflexão que Deus colocou no meu coração para os irmãos. Números, capítulo 6, versículo de número 25. Diz assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Queridos irmãos, esse texto, ele é parte da chamada bênção sacerdotal. Esta bênção sacerdotal, ela foi impetrada sobre os judeus desde Moisés até os dias do Novo Testamento, enquanto existiram sacerdotes no meio dos judeus. Ainda hoje, os judeus nas sinagogas proferem esta bênção sacerdotal sobre suas famílias, os pais, os irmãos mais velhos, aqueles que têm alguma autoridade, utilizam-se da bênção sacerdotal para abençoar as pessoas. Nós, cristãos, utilizamos mais a bênção apostólica. Inclusive, em todos os nossos cultos, nós encerramos os nossos cultos com a bênção dos apóstolos. Mas nós também nos apropriamos dessa bênção sacerdotal. De tempos em tempos, ela é lida e essa bênção é proferida. E nós cremos na validade, nós cremos no teor, nós cremos nos efeitos dessa bênção sobre nós. E quando chega no versículo de número 25, o versículo diz que o rosto do Senhor resplandecerá. E a expressão resplandecer que aparece aí é uma expressão que vem de um verbo hebraico chamado zahar. E zahar quer dizer aquilo que brilha, aquilo que irradia a luz. No Novo Testamento, nós vamos ter o conceito de resplandecer trabalhado em alguns textos. E a palavra grega que vai aparecer no Novo Testamento para o termo resplandecer é a palavra phainos, que dá origem ao termo epifainos ou epifania. E o que significa esse verbo grego phainos? Significa brilhar, aparecer ou tornar-se visível. Segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, resplandecer quer dizer reluzir, luzir intensamente, rutilar, sobressair, tornar-se notável, engrandecer-se e, por fim, brilhar. Então, o que esse texto quer dizer é que o rosto de Deus, ele brilha, o rosto de Deus está iluminado, que o rosto de Deus resplandeça, brilhe, fique iluminado. Eu tive o cuidado de perguntar quando é que o nosso rosto fica resplandecente, quando que o nosso rosto fica iluminado, quando que o nosso rosto fica brilhante. Eu encontrei algumas respostas. O nosso rosto fica brilhante por alguma doença. Existe uma doença chamada icterícia.
icterícia. E essa doença, ela deixa o rosto humano, por falta de hormônios e falta de nutrientes, amarelado e o rosto brilhante. Ainda, nós, seres humanos, podemos ter o rosto iluminado, resplandecente, reluzindo, brilhando, por causa da gestação. E isto é apenas para as mulheres, que quando ficam grávidas, têm o rosto brilhante, iluminado. Fala-se do brilho da gravidez. Ainda, o rosto fica brilhando por causa de excesso de oleosidade na pele. É possível que um rosto brilhe por causa de óleo na pele. Quando tem muito óleo no nosso corpo, na nossa pele, o nosso rosto reluz, ele brilha. Mas também há uma última razão porque o rosto brilha. O rosto brilha por causa do sorriso, por causa da felicidade, por causa da excitação, por causa do bem-estar, que pode sair do campo das emoções, se somatizar, atingir o corpo e refletir no rosto. Então, o rosto brilha quando há excitação, felicidade, alegria e sorriso. Pensando a partir disso, será que o rosto de Deus brilha por doença? Acredito que não. Será que o rosto de Deus brilha pela gestação? Também acredito que não. E será que o rosto de Deus brilha por causa do excesso de oleosidade na pele de Deus? Acredito que não. Só tem uma razão para o rosto de Deus brilhar: é quando Deus está feliz, é quando Deus está exultante, é quando Deus está satisfeito, é quando Deus está contente, é quando de fato e de verdade Deus ri. Essa ideia de Deus rir é uma ideia que a teologia fala ou trabalha, chamada de antropopatia. O que é a antropopatia? É quando sentimentos humanos, sensações humanas, emoções humanas são atribuídas a Deus. Quer dizer, Deus tem os mesmos sentimentos que o ser humano. E a Bíblia é cheia de antropopatias. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus se entristece. A Bíblia fala que Deus sente ciúmes. A Bíblia fala que Deus se ira. Mas a Bíblia também fala que Deus se alegra. A Bíblia fala que Deus se satisfaz. A Bíblia fala que Deus tem em si mesmo deleite e alegria. Deus também, ele ri. Eu separei aqui algumas situações bíblicas que Deus se coloca a rir. A primeira delas está lá no Salmo 2, no verso 3 e o verso 4, que diz assim: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E vem o verso 4: aquele, porém, que habita nos céus, ele se rirá, o Senhor zombará deles. Aqui nós temos Deus rindo quando os homens ímpios pensam que podem viver sem o controle de Deus. No Salmo 2, verso 4, alguém está dizendo ali que Deus está rindo. E por que Deus está rindo? Porque no verso 3 diz que um colégio de reis disseram assim: nós vamos romper as cordas de Deus, nós vamos romper as ataduras de Deus, ou seja, nós não viveremos dentro dos limites de Deus, nem do controle de Deus. Quando alguém se põe a pensar que é possível viver fora do controle de Deus,
fora da regência de Deus, fora da égide de Deus, fora do controle, da soberania de Deus, Deus olha do céu e vê aquela pessoa audaciosa e Deus, ele ri daqueles que pensam que podem viver sem o controle de Deus. E por que Deus ri? Porque isso é um contrassenso, isso é um paradoxo, haja vista que do Senhor é a terra, do Senhor é o céu, do Senhor são os mares, do Senhor são os homens que habitam na terra, e ninguém faz nada e nada acontece sem que a vontade soberana de Deus esteja por trás de todas as coisas. Então Deus ri aqui quando os homens querem se livrar das amarras de Deus, querem se livrar das ataduras de Deus e querem viver uma vida independente. Agora a Bíblia vai falar de um outro momento que Deus se ri. Por exemplo, lá no Salmo 37, os versos 12 e 13, dizem assim: o ímpio conspira contra o justo, e contra ele o ímpio range os dentes. Mas o Senhor, porém, vê, ele ri, e ele diz que está chegando o seu dia. Aqui nós temos uma segunda situação que Deus ri, que é quando um ímpio se coloca contra um justo. Quando o justo está vivendo a sua justiça, a sua integridade, está cumprindo a vontade de Deus, está fazendo aquilo que Deus deseja, e aí o ímpio projeta males, projeta planos audaciosos para destruir o justo. Quando Deus vê o ímpio arquitetando, planejando, conspirando, rangendo os dentes contra o justo, Deus se coloca no caminho do ímpio e ele ri do ímpio, ele ri dos planos do ímpio, ele ri dos projetos do ímpio. E por quê? Porque os justos não estão desamparados, os justos não estão entregues à própria sorte, os justos não estão andando de acordo com o mundo e com o destino, os justos estão amparados, preservados e guardados pela mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Deus ri quando o ímpio está arquitetando planos contra o justo. Agora nós temos uma outra situação que Deus ri, quando lá no Salmo 59, verso 8, diz: mas tu, Senhor, se rirá deles, zombará de todas as nações, ou dos gentios. Aqui tem um momento que Deus está rindo quando as nações se levantam contra Israel. Se nós lermos os versículos anteriores, ou os versos anteriores do Salmo 59, nós vamos ver que o que está acontecendo? As nações estão projetando, arquitetando e elaborando planos para destruir Israel, e cada vez que as nações se armam, cada vez que acontece um engendramento, um planejamento, cada vez que acontece um projeto para aniquilar Israel, Deus se coloca lá do seu trono a olhar, e Deus começa a rir e a zombar. Por quê? Porque Israel é o povo escolhido de Deus, e a bênção de Deus está sobre Israel. Assim também a bênção de Deus está sobre a igreja. O Salmo 59, ele é um salmo destinado a Israel. Quando as nações conspiram contra Israel, Deus não fica preocupado, Deus não começa a suar frio, Deus não fica inquietado, Deus não chama o conselho, Deus não monta um gabinete de crise. Não, Deus senta no seu trono e ri. Por quê? Porque aquele povo é o povo de Deus. Ali está o bichinho de Jacó, ali está o povo escolhido, ali está o povo de Cristo, ali está o povo de Deus. Da mesma forma que Deus se ri quando as nações se levantam contra Israel, quando arquitetam planos contra a igreja, quando idealizam e colocam o objetivo de destruir a igreja, Deus se levanta do seu trono e ele começa a rir. Por quê? Porque Jesus falou: eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha que sou eu, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Deus, aleluia, se ri daqueles que tentam destruir e aniquilar a igreja, porque a igreja, ela é a igreja triunfante. Quantos fazem parte da igreja que triunfa, da igreja que vence,
da igreja que prospera, da igreja que permanece, da igreja que enfrenta, da igreja que vai atravessando perseguições, calúnias, injúrias, provocações, da igreja que vai enfrentando todo tipo de oposições, mas ela vai triunfando para a glória do Senhor. O Império Romano tentou contra a igreja e o Império Romano capturou todo tipo de religiosidade católica, apostólica, romana, tentou aprisionar a igreja, mas isso também passou. Por quê? Porque ela é a noiva do Cordeiro, ela é a senhora eleita, aleluias, glória a Deus. Ela é a comunidade dos salvos, dos redimidos, dos perdoados, dos reconciliados, dos comprados, dos lavados, dos escolhidos, dos eleitos, daqueles que tomarão os céus pelas portas, entrarão na cidade santa, se prostrarão diante do trono do Cordeiro e dirão: glória àquele que está assentado no trono, e bendito o seu Cordeiro, que foi morto, mas agora está vivo e vivo. Então Deus, ele ri, aleluias, quando se levantam contra o seu povo. Agora, em quarto lugar, Deus também ri aqui no texto da bênção sacerdotal, em Números capítulo 6, versículo 25, quando diz que o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. Deus, ele ri quando nós, aleluias, agradamos Deus, quando nós conseguimos colocar um sorriso nos lábios de Deus, nós conseguimos fazer o rosto de Deus resplandecer. O rosto de Deus resplandece quando nós agradamos a Ele. E aí nós lemos Colossenses 1,10, que diz: a fim de que vocês devem viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então aqui está dizendo que nós devemos viver de forma digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Quando nós vivemos de uma forma a agradar a Deus, nós retiramos de Deus um sorriso, e Deus tem misericórdia de nós. É isso que diz primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Quer dizer, se você se colocou a agradar a Deus, não pare, continue agradando a Deus, continue fazendo o que Deus quer, continue retirando sorrisos de Deus, e quanto mais sorrisos de Deus você tirar, mais misericórdia de Deus em suas lutas você vai receber. Esta é a vontade de Deus. E eu termino a minha fala aqui perguntando o seguinte: se Deus, ele ri, e se o fato de Deus rir faz o rosto de Deus iluminar, e se o rosto de Deus se ilumina, Deus derrama misericórdia sobre nós, então como é que a gente faz para agradar a Deus? Como que a gente agrada a Deus? Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar da graça de Deus. Por quê? Porque nós só podemos agradar Deus porque Deus deseja e permite ser agradado de nós. Se Deus, ele não desejasse ser agradado de nós, ou se agradar em nós, por mais que fizéssemos, por maior que fosse o nosso esforço, se não for a graça de Deus, se não for a bondade de Deus, nós não conseguimos agradar Deus. É porque Deus deseja se agradar de nós, por causa da sua graça, da sua misericórdia, é que nós podemos agradá-lo. Então, quando pensamos em agradar Deus, devemos lembrar que nós não podemos agradá-lo por nós mesmos, só podemos porque Ele escolheu se agradar de nós. Ele que desejou se agradar de nós, e isso foi efeito da sua graça, da sua bondade e da sua generosidade. Por exemplo, pensem nos reis. Quando os reis estavam desagradados
quando eles estavam insatisfeitos, quando eles estavam frustrados, quando eles estavam de alma azeda, e eles queriam então que alguém mudasse o interior deles. E aí chegava ali a rainha, não era suficiente. Chegavam ali as princesas, não eram suficientes. Chegavam os príncipes, não eram suficientes. Chegavam os tribunos das colônias ou das províncias, não eram suficientes. Aí de repente, quando ninguém dizia, todo mundo passava e dizia assim, bom, não tem ninguém mais para agradar o rei. Aí o rei ia lá e dizia assim, chama o bobo da corte. E aí o bobo da corte vinha e fazia ali algumas micagens, e o rei se agradava daquelas micagens. Quer dizer, o rei é quem escolhe do que ele vai se agradar ou não. Da mesma sorte, Deus é quem olha para nós e diz assim, olha isso aqui, eu estou diante de pessoas simples, de pessoas fracas, mas o meu coração se agrada nessas pessoas, o meu coração se agrada em ti, a minha alma encontra prazer em ti. Deus, por sua graça, resolveu se agradar de nós, por sua bondade, por sua generosidade, por sua misericórdia. Aleluia. Que sacrifício faríamos para agradar a Deus? Diga para mim. Será que se nós subíssemos o Everest, né, de joelhos, quando chegássemos lá no cume do Everest, nós poderíamos dizer, agora Deus tem que ficar satisfeito? Qual seria o nosso sacrifício se fizéssemos uma caminhada daqui para qualquer uma dessas cidades religiosas em torno de São Paulo, no Brasil, e fôssemos caminhando, peregrinos, fazendo uma procissão, uma romagem? Quando chegarmos lá, suados, cansados, extenuados, poderemos dizer, ter a ousadia de dizer, agora Deus é obrigado a se agradar de mim? Não, não há nada que façamos que possa agradar a Deus, a não ser a sua própria graça em nós, a sua bondade em nós e a sua misericórdia em nós é que nos torna agradáveis e agradáveis ao Senhor. Levante a sua mão. A graça de Deus está sobre você, a bondade de Deus está sobre você, a misericórdia de Deus está sobre você, e por causa da bondade e da misericórdia de Deus, que já foi cantado aqui essa noite, é que nós podemos agradar a Deus. Agora, como é que a gente pode, partindo da questão da graça, agradar a Deus? Em primeiro lugar, tendo fé. Nós não podemos nos esquecer de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia em quê? Creia que Ele existe, mas não só isso, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Então nós devemos agradar a Deus tendo fé. Tenha fé em nome de Jesus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus em nome de Jesus. Deixa a palavra de Deus produzir fé no seu coração. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus produzir fé no seu coração. Não sai daqui cabisbaixo, desanimado, desencorajado, desencantado, desalentado, não. Sai daqui com o seu coração cheio de fé. Quando Deus vê um crente cheio de fé, aleluia, um servo dele animado em fé, Deus se agrada, Deus ri e Deus derrama misericórdia. Deus vai derramar misericórdia sobre você. Amanhã você vai enfrentar a semana. Acorda amanhã. Não sei que horário que você vai acordar, mas você vai acordar amanhã. Coloca seu pé assim no chão, senta na cama, faça a sua oração, ou em pé, ou sentado, ou de joelho, como você preferir. Deus nos ouve. Faz a sua oração, e depois que você fizer a sua oração, saia para enfrentar a sua vida com fé e diga, eu não estou sozinho, Deus está comigo. E quando Deus, aleluias, perceber fé em você, encontrar fé em você, saiba, Deus vai se agradar, e Deus vai abrir, aleluias, as janelas dos céus e derramar misericórdia sobre a sua vida, derramar bondade sobre a tua vida. Tenha fé. É muito interessante, lá em Atos 14 fala que o apóstolo Paulo estava pregando, e daqui a pouco ele olhou para um paralítico e ele viu que no paralítico havia fé para ser curado. E aí então Paulo olhou e disse assim, eu vejo que em você tem fé para ser curado. E aí Paulo disse, vem aqui. E Paulo colocou a mão sobre ele e o paralítico foi curado. Deus se agradou porque houve fé. Fala para o seu irmão, tenha fé. Diga, fé em Deus, fé em Deus. Aleluias, tenha fé em Deus. Não é uma fé mística, não é uma fé esotérica.
Não é uma fé puramente sensitiva. Não é assim, ó, estou animado, hein? A fé da confissão positiva, vai dar tudo certo. Não é assim. É a certeza de que Deus está no controle de tudo. E que você está dentro dos projetos de Deus. Deus está guiando a sua vida. Uramachura bacandaramai. Então saia para trabalhar, para estudar, para fazer as suas coisas, aleluia, para servir o Senhor com o coração cheio de fé. E saiba que assim como o pai olha para a criança e acompanha a criança com o olhar, Deus estará com o olhar sobre você. O rosto de Deus brilhará e Deus derramará misericórdia sobre misericórdia. Aleluia, na sua vida, na sua vida, na sua vida e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Segundo lugar, como é que a gente agrada a Deus? Amando a Deus. Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. Aleluia. Deus nos ama e Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Deus nos ama e Ele prova o seu amor para conosco com os seus cuidados constantes e as suas provisões perenes sobre nós. Mas Deus nos ama e deseja ser amado de nós. Ele deseja o nosso amor também. Ame a Deus, aleluia, acima de tudo e acima de todos. E aí Marcos vai falar aqui que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Coração aqui tem a ver com todos os nossos sentimentos. Tudo que nós temos de sentimento, canalizemos para Deus. Aí ele vai dizer de toda a sua alma. Aqui a alma está falando da razão, emoção e volição, da inteireza do ser, de todo o seu ser. E depois ele fala do entendimento. Entendimento aqui, toda a intelecção, toda a capacidade de raciocínio, toda a sua capacidade mental, tudo que você tem, tudo que você produz na sua mente. Nunca exclua Deus em todos os seus pensamentos, em todas as suas ideias, em todos os seus projetos, em todos os seus planos, em todos os seus rascunhos, em todas as suas articulações, em todas as suas arguições, em todos os seus arrazoamentos. Quando você pensar que o seu coração, que a sua mente, que a sua alma sejam tomados pelo Senhor, que o Senhor tenha sempre a primazia, Ele tem o primeiro lugar, aleluia, e Ele veja esse amor glorioso na sua vida. E aí ele vai falar de todas as suas forças. As forças aqui tem a ver com essa parte física, aquela parte tangível, tateável. Nós devemos amar a Deus mais do que amamos o próprio cônjuge. Eu amo a Mônica com toda a minha vida, mas eu tenho que amar a Deus acima dela. Eu amo meus filhos, amo o Dudu, amo a Moniquinha, né? São minhas vidas, mas eu tenho que amar a Deus acima deles. Eu amo o ministério da pregação, por exemplo, mas eu tenho que amar a Deus acima do ministério. Eu amo a igreja, amo os irmãos, amigos, amo minha profissão, mas eu não posso colocar o meu coração em nada disso. O meu coração tem que ser um coração único e exclusivamente do Senhor. E aí, quando nós buscamos o Senhor e a sua justiça, Deus não é egoísta, Ele não é ensimesmado, aleluia, Ele vai acrescentando todas as coisas em nosso benefício e em favor de nós. Amemos a Deus, aleluia, amemos a Deus. Tem irmãos aqui que são São Paulinos, tem irmãos aqui nessa igreja, são São Paulinos, e eu não preciso ser profeta, né, para revelar isso. Tem irmão aqui que é São Paulino, mas tem que amar a Deus acima do São Paulo. Tem irmão aqui que é corintiano, né? Ainda tem irmão que não fala, né? Isso aí era da época do mundo, tinha um gavião desenhado nas costas, não é verdade? Mas tem que amar a Deus acima de tudo, acima da profissão, acima do ministério, acima da vocação. É amar a Deus, é amar a Deus e é amar a Deus. Quantos que amam a Deus que estão aqui, levante a mão. Se você puder dar uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor, dizendo: eu te amo, Jesus. Aleluia. A gente agrada a Deus quando ama a Deus. Em terceiro e último lugar, a gente agrada a Deus quando cumpre os conselhos de Miqueias. Miqueias capítulo de número 6, versículo 6 a 8, Miqueias dá os conselhos para nós.
E eu vou terminar dizendo o seguinte, esse texto aqui de Miqueias diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Miqueias que está questionando. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de ano em ano? Agradar-se-á o Senhor de milhões de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei eu o meu primogênito da minha transgressão para o Senhor? Eu darei o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que, 2 pontos, pratiques a justiça, ame e andes humildemente diante do seu Deus. O que a gente precisa fazer para agradar a Deus? Praticar a justiça, amar benignamente e agir humildemente diante de Deus. E se fizermos assim, o Senhor se agradará de nós. Aleluia, glória a Deus. É interessante esse conflito de Miqueias, porque ele me parece muito honesto. Ele é um profeta de Deus que ele não se sente agradando a Deus. Aí ele começa a pensar no que ele pode agradar a Deus. Em que ele pode arrancar um sorriso de Deus, para que Deus derrame misericórdia sobre ele? E ele começa a dizer: será que se eu oferecer carneiros, bodes, ovelhas, cordeiros, será que se eu pegar lá o azeite e derramar lá muito azeite diante de Deus, será que se eu ofertar lá no incensário muitos incensos, será que se eu for ao tabernáculo ou ao templo todo dia? Aí ele vai, Deus toma a boca dele e diz: não, homem, o que Deus está pedindo de ti? O que é bom para Deus? Pratica a justiça, anda numa vida justa, é isso que Deus quer. Ame benignamente, deixe o seu coração manifestar o amor. Não trava-se para o amor, não. Deixe o amor de Deus penetrar seu coração e manifestar para outras pessoas. E acima de tudo, ande sempre com humildade diante de Deus, e Deus vai se agradar de você. E se Deus se agradar de nós, Ele vai abrir um sorriso. E se Ele abrir um sorriso, o rosto dele resplandecerá. E se o rosto dele resplandecer, misericórdia descerá sobre a nossa vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado, pastor.